Pessoal, boa noite. Espero que todos estejam bem, estejam em paz com seus corações, que a tranquilidade permeie a mente de cada um de vocês nesta noite, nessa aula, em mais um momento em que nos encontramos para estudar, um momento em que vocês dedicam para vocês mesmos, para o futuro de vocês. Hoje, como já adiantei na semana passada, nós finalizamos a nossa ementa, todo o nosso conteúdo foi finalizado, correto? Tudo que estava proposto para o semestre foi finalizado. Mas eu não iria deixar vocês hoje sem aula, sem conteúdo, porque nós temos conhecimento a ser ministrado, nós temos conhecimento, nós temos sede de estudo e pelo estudo. Então, o que eu fiz na aula de hoje? Eu separei alguns temas, vocês verão que nós teremos vários tipos de temas aqui. Eu separei alguns temas que são temas já um pouco relacionados com a prática previdenciária, mas que eu julgo importante, né? Falar um pouquinho de prescrição, de decadência, de revisão de benefício, de competência, de saque, RPV, precatórios, enfim. Falar um pouquinho de situações práticas, contar um pouquinho a vivência, como funciona essa questão de requerer benefício judicialmente na prática, para que vocês tenham esse conhecimento, já chegam um pouco mais preparados aí no dia a dia da advocacia no futuro, certo? Querendo ou não, a maioria de vocês aí, mesmo quem está no quarto período, indo para o quinto, quem está do sexto, indo para o sétimo, já está aí próximo de 50%, outra parte já passou 50%, quase na casa aí dos 70% do curso. Então, o conhecimento sempre é válido. Quem pensa aí, né, indo para o sétimo período, que em poucos períodos você estará formando, estará na condição aí de advogado pronto para conseguir os seus clientes, atrás do seu trabalho, e quem, obviamente, estiver bem mais preparado, com certeza sairá na frente dos outros. Eu já disse mais de uma vez, essa turma é uma turma boa, de pessoas que estudam, de pessoas que se dedicam, então aqui eu vejo várias pessoas aí no futuro que nós vamos encontrar aí nos bastidores dos fóruns, da justiça, porque trabalharão muito dos dois lados. Quem sabe muitos aí atravessam a barreira da administração pública nos concursos e outros companheiros aí na advocacia, quem sabe até professores, companheiros, colegas, professores. Por que não isso também, né? Então, o primeiro tema que eu reservei para a aula de hoje, para nós falarmos, é a prescrição e a decadência. Vamos lá. Vocês lembram do conceito civilista do que é prescrição? A prescrição nada mais é do que eu perder um direito de ação em decorrência do tempo. Decadência, da mesma forma. Eu perdi um direito em razão da decorrência do tempo. Então, nada pode tornar-se eterno. Uma dívida não pode ser eterna. Uma revisão do benefício não pode ser eterna. Uma requisição não pode ser eterna. Tudo precisa ter tempo, tá? Então, a prescrição e a decadência, ela nasceu, surgiu para finalizar as relações jurídicas não cumpridas tempestivamente. Então, quando você perde um direito através da decadência ou da prescrição, você perdeu um direito
em razão de ter, vamos falar em termos aí populares, comido mosca, certo? Desde o primeiro período, vocês escutam um pequeno ditadinho, que é chamado o quê? O direito não socorre os que dormem. Então, eu preciso ficar muito atento aos prazos de prescrição e decadência. Veja bem, o que é a prescrição do direito da prestação? Primeira coisa, a regra geral de tudo, que o direito ao benefício previdenciário em si não prescreve. Então, se eu tenho direito a um benefício, olha só o tanto que isso é importante fazer essa diferença. Se eu tenho direito adquirido de um benefício, esse direito ele não prescreve. Eu não preciso realizar o requerimento de imediato, porque ele não irá prescrever. Percebeu? Imagina só. Imagine que você atingiu a idade para aposentadoria, mas você não quer aposentar agora. Você continua trabalhando e depois de 15 anos que você atingiu a idade correta para aposentar-se, você vai e dá entrada no seu benefício. Veja bem, 15 anos depois. Alguém pode falar que você não terá direito ao benefício porque esse benefício prescreveu? Não. Porque o direito adquirido do benefício, ele não prescreve. Então, o que ele prescreve? O que é a prescrição? Aqui, vai existir a prescrição somente em relação às parcelas não reclamadas dentro de certo tempo. Então, vou fazer uma conta. Imagine que em 2015 você adquiriu direito para aposentadoria por idade, mas você não deu entrada no benefício, continuou trabalhando. Em 2020, você então dá a entrada e faz o requerimento do benefício de aposentadoria por idade. Prescreveu o direito de fazer requerimento de benefício? Não, você pode fazer tranquilamente. Agora, eu posso cobrar as parcelas de 2020 para trás até 2015? Não, aí não. Por quê? Porque eu não dei entrada no benefício. Apesar de eu ter o direito, eu não tenho, apesar de eu ter o direito adquirido, eu não formalizei o compromisso para que desse direito à prestação. Então, o que prescreve somente são as prestações não reclamadas dentro de certo tempo. Outro exemplo, cônjuge falece, a mulher entra em crise, fica em depressão, depois de 1 ano se recupera e vai dar entrada na pensão por morte. A partir de que tempo ela tinha direito à pensão por morte? Desde o momento em que o seu cônjuge faleceu. Nós já vimos isso, correto? Correto. Agora, ela vai fazer direito ao pagamento daquele tempo para trás? 1 ano para trás? Não. Por quê? Porque ela somente deu entrada a partir daquele momento, tá? Então, o direito à prestação, ele vai prescrevendo. Agora, o direito de requerer o benefício, não. Então, a lei atual, ela diz o seguinte, no artigo 103, daqui a pouco nós vamos fazer um exercício sobre isso aqui na linha do tempo. Parágrafo único. Prescreve em 5 anos, a contar da data em que deveria ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestação vencida ou quaisquer restituição ou diferenças devida pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes na forma do Código Civil. Preste atenção nisso daqui. Imagine o seguinte fato. Você deu entrada no seu benefício em 2006. 2006, deixa eu ver se vai dar conta. Não. 2016, ok? Ok.
Quando o benefício foi concedido para você, ele foi concedido no valor de R$ 1.100. Compreenderam? R$ 1.100. Ocorre que você descobriu que, na verdade, o valor do benefício deveria ser de R$ 1.200. Então, existe uma diferença de R$ 100 que não foi paga, correto? Correto. Você descobriu isso quando? Em 2020. Então, você entra com uma ação mostrando o erro do cálculo, o erro de cálculo, melhor dizendo, da Previdência Social, do INSS, e requer o pagamento das prestações atrasadas. De 2016 para 2020, passou-se 5 anos? Não. Então, você tem direito das parcelas atrasadas? Sim, da que não foram pagas. Agora, veja a diferença. Você entrou com pedido de benefício em 2013. Mesma coisa. A Previdência suprimiu do seu benefício o valor de R$ 100 que lhe é devido. Você só descobre em 2020. De 2013 a 2020, quantos anos se passaram? 7 anos, correto? Ok. Então, você vai poder pleitear o valor, o pagamento dessa diferença de todos os meses, de 2013 a 2020? Não. Você vai conseguir pleitear os dos 5 últimos anos. Por quê? Os 2 primeiros estão prescritos. Prescreve em 5 anos a contar da data que deveria ter sido paga. Artigo, parágrafo único do artigo 103, tá? Então, veja se vocês entenderam bem isso. A prescrição de 5 anos é das prestações. Isso não quer dizer que ele não tem direito à revisão do benefício. Porque o direito à revisão do benefício é outro prazo que nós vamos trabalhar daqui a pouquinho, tá bom? Se vocês perceberam aqui, o que eu percebi, está escrito o seguinte: salvo o direito de menores, tá? Então, o Código Civil também estabeleceu que contra os menores não corre a prescrição, tudo bem? Então, se há um direito estabelecido aos menores, essa prescrição, ela não existe. Por quê? Porque a prescrição não corre contra os menores. Ah, quando que o menor tem direito a benefício, que nós poderíamos falar em prescrição, que não corre a prescrição? Pensão por morte e auxílio reclusão. 2 benefícios destinados aos dependentes do segurado, tá? Uma outra coisa aqui, a prescrição no processo administrativo. A Instrução Normativa número 88 de 2017 do INSS, eu falei para vocês numa aula de fontes do direito previdenciário, que as instruções normativas do INSS eram excelentes fontes do direito previdenciário. Então, olha só, Instrução Normativa do INSS, número 88. Ela diz o seguinte: a prescrição é interrompida pela expedição de comunicação ao interessado acerca do despacho rescisório do procedimento revisional. Eu vou abrir aqui a minha tela para a gente entender essa questão aqui dentro de uma linha do tempo, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês. Só um minutinho. Mais um colega entrando aqui. Muito bom. Pessoal firme sempre aqui na aula virtual. Então, olha só. Deixa eu compartilhar. Tá. Boa noite, professor Luiz Guilherme. Sim.
Boa noite. Tudo jóia, Brás? Graças a Deus, tudo ótimo. Então tá bom. Nós estamos falando aqui de prescrição e decadência no direito previdenciário, tá bom? Beleza, vamos acompanhar o senhor aí. Mais um colega aqui pediu para ingressar. Ok. Então, olha só, nós íamos iniciar a falar aqui. Vamos imaginar que você ingressou com um pedido de concessão de benefício no dia 20/5/2016. Você tem direito à prescrição, ou seja, você pode recorrer, você vai ter direito à parcela dos últimos 5 anos, porque prescreve em 5 anos o direito de pagamento ou de receber, de ajuizar ação para receber prestações da Previdência Social. Porém, imagine que, vamos fazer um ano mais para baixo, vou fazer aqui 2012. Imagine que no dia 20/5/2017, você ingressa com a ação judicial. Judicial não, primeiro administrativo, desculpa. E essa ação administrativa foi julgada somente no dia 20/5/2019. Muito bem, olha nessa linha do tempo aqui então. Por aqui, concessão benefício, processo administrativo de revisão e realização do processo. Então, veja. Veja que do início, você recebeu de 2012 a 2019, passaram-se 7 anos. É superior a 5 anos? 7? Sim, é superior. Então, quer dizer que eu não vou ter direito às prestações devidas desde 2012? Não, errado. Você terá direito, sim. Por quê? Porque o processo administrativo de revisão, ele interrompe a prescrição. Como eu disse, instrução normativa 88 do INSS. Então, como ele interrompeu a prescrição, a contagem ela foi paralisada. Então, quando a administração previdenciária for efetuar o pagamento da diferença devida que ficou faltando, ela irá efetuar o pagamento desde 2012, mesmo que já ultrapassou o prazo de 5 anos, considerando que o processo administrativo interrompe a prescrição. Uma coisa super interessante aqui que deve ser levada em consideração por vocês. Lembram a diferença de interromper para suspender? Isso quer dizer o quê? Que em 2019, quando o processo foi julgado, o prazo começa a contar novamente, tá? Então, tenho mais tempo ainda para requerer caso aconteça alguma coisa. Tudo bem? É isso que essa instrução, então, está falando. Lembrando, falando também para os colegas que foram ingressando posteriormente, o direito a requerer benefício não prescreve. Isso é imprescritível. Independente do tempo que eu demorar para requerer o meu benefício, ele não prescreve. O que prescreve é o direito das prestações, que é de 5 anos. Segunda hipótese aqui da Instrução Normativa 88 do INSS. Não ocorrerá prescrição
após o agendamento, requerimento da revisão, independentemente do prazo de conclusão do processo, nos casos de efeitos financeiros favoráveis ao segurado. Então, a instrução normativa ela vai além. Do momento que você fez o requerimento de agendamento da revisão, dali já não corre mais a prescrição, tá certo? Súmula sobre esse assunto, súmula 74 da TNU, para quem está anotando, também fala que a prescrição será interrompida enquanto estiver ali em andamento o processo de prescrição, tá bom? Ok, vamos passar para outro ponto, que é a decadência. Professor, o que é chamado a decadência? A decadência nada mais é do que o direito de você solicitar a revisão do benefício previdenciário. Vocês viram que interessante? A prescrição, ela está relacionada ao pagamento das prestações e a decadência está relacionada ao tempo que você terá para reclamar a revisão do benefício. Então, eu vou fazer a leitura aqui do artigo 103 todinho. Eu quero que vocês prestem bastante atenção para ver se vocês entendem, enxergam aquilo que eu estou pensando, que eu enxerguei, que é interessante. Olha só, o prazo de decadência do direito ou da ação do segurado ou beneficiário para revisão do ato de concessão, indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício ou do ato de deferimento, indeferimento ou não concessão de revisão de benefício é de 10 anos. Contado, inciso 1, do dia 1º do mês subsequente ao do recebimento da primeira prestação ou da data em que a prestação deveria ter sido paga com o valor revisto. 2. Do dia em que o segurado tomar conhecimento da decisão de indeferimento, cancelamento ou cessação do seu pedido de benefício ou da decisão de deferimento ou indeferimento de revisão de benefício no âmbito administrativo. Meus queridos, o prazo para revisão do benefício ou para você impugnar o indeferimento do benefício é de 10 anos. Então, olha só, vou voltar a compartilhar com vocês aqui de novo, para a gente fazer uma outra linha do tempo. Ó. Imagine que o seu benefício foi concedido no dia 20/5/10/2010. Ou ele foi indeferido nesse dia. Ok? Ok. Deixa eu tirar essa data aqui. Qual é o prazo decadencial para realizar a revisão? Então, aqui. Qual o prazo decadencial? 10 anos. Correto? Então, ele tem até quando? 2010. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, até 20/5/2020, ele teria direito para requerer a revisão do benefício. 10 anos. Tudo bem? Tudo bem. O que foi aqui esse caso? O que foi o caso? O caso foi aquele casinho simples.
A Previdência deixou de contabilizar o valor de R$ 100 do benefício dele. Então, ele deveria receber 1.200 e recebeu só 1.100. Presta atenção. Se ele passou a receber errado desde 2010 e ele tem o prazo decadencial de 10 anos para requerer essa revisão, imagine que ele faz o requerimento no último dia de prazo. Isso quer dizer que a Previdência vai efetuar o pagamento retroativo, considerando o valor de R$ 100, desde a data de 2010? Entenderam como eu perguntei? Vou repetir. Então, considerando que o benefício dele foi concedido em 2010, de forma errada, faltando R$ 100, tá? Ele deu ingresso, deu entrada no pedido de revisão 10 anos depois, dentro do prazo decadencial. Isso quer dizer que, só uma pergunta, a Previdência irá efetuar o pagamento retroativo desde 2010? Não. Por que não? Por causa do item que nós falamos anterior. Qual que é o período de prescrição para pagamento da prestação pecuniária? 5 anos. Isso quer dizer que ele vai receber apenas as parcelas devidas do dia 20/5/2015 para frente, dali da data que ele fez o requerimento. Tudo isso daqui para trás está prescrito. Então, veja, senhores, que o prazo decadencial para você requerer o benefício é 10 anos. Mas o prazo prescricional para pagamento da prestação é outro, 5 anos. Então, ele pode requerer a revisão do benefício dentro do prazo de 10 anos. Só que ele somente terá direito ao pagamento das prestações revistas dos últimos 5 anos, tá? Tudo bem? Essa é a questão da decadência. Ficou alguma dúvida? Ok, então. Bem tranquilo, bem claro também. E se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Bom, professor, vou passar... Pois não. Tem alguma causa de interrupção ou suspensão da decadência ou não? Não. Não. Ok, obrigado. Só se entrar com o processo, né? Porque daí parou. Tá. Aí entrar com o processo administrativo, mesma forma, parou, tá? Porque o parágrafo único é do artigo 103. Só entrando com o processo. Aí interrompe a decadência. Tá. Obrigado. Processo administrativo, não precisa nem ser judicial. Beleza. Próximo tópico que eu queria trabalhar com vocês aqui. Já tratando agora de questões práticas da advocacia. São as ações previdenciárias. Por que, professor, você quer falar de ação previdenciária? Ação previdenciária, já sei o que é, já sei petição inicial, já aprendi isso no processo civil e sigo em frente. Com certeza, vocês aprenderam realmente, mas eu quero tratar aqui com vocês algumas coisas específicas das ações previdenciárias. Por exemplo, tem diferença da ação previdenciária se o benefício solicitado for de natureza comum ou de natureza acidental? Tem diferença. Tem diferença o quê? A competência das ações. Então, a ação previdenciária, para que serve a ação previdenciária? A ação previdenciária, ela serve para você questionar no Poder Judiciário
a decisão proferida pela administração previdenciária. Então, tudo aquilo que você não está de acordo com a decisão da administração previdenciária, você levará até o Poder Judiciário para que ocorra ali o questionamento, tá? Então, para que ocorra o questionamento. Uma outra curiosidade com relação à ação previdenciária, antes de eu falar a competência. A ação previdenciária, por ter um viés social, o julgamento pelo magistrado de questão diversa ou de forma diversa não caracteriza um julgamento extrapetista. Eu vou falar extrapetista. Confundindo aqui. Extrapetita, tá? Não configura. Vocês sabem disso. Se você entrar com uma ação civil pedindo indenização por dano moral e o juiz der uma indenização por dano material, o julgamento é extrapetita. Agora, na ação previdenciária, se você entra realizando pedido de aposentadoria por incapacidade e o juiz entende que o seu benefício, o benefício adequado é o auxílio-doença, o julgamento não é extrapetita. Ou ao contrário, né? Ao contrário, você entra requerendo auxílio-doença e, no decorrer do processo, o juiz entende que você faz jus ao benefício de aposentadoria por incapacidade. Também o julgamento não é extrapetita, mesmo que você não tenha feito o requerimento, tá? Isso daqui é uma jurisprudência, tem jurisprudência do STJ, tudo bem? Então, fiquem gravados aí com vocês, que caso o julgamento seja diferente daquilo que pleiteado na ação previdenciária, não será considerado como julgamento extrapetita. Agora, vamos falar, sim, da competência. Competência das ações previdenciárias. Aonde que eu encontro a competência das ações previdenciárias? Lá no seu direito constitucional, artigo 109, inciso 1 da Constituição Federal. Presta bem atenção na leitura. Aos juízes federais compete processar e julgar. Inciso 1. Aos juízes federais. Então, a ação previdenciária, ela deve ser proposta na Justiça Federal, tá? É de competência da Justiça Federal. Então, inciso 1. As causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponente, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à justiça eleitoral e à justiça do trabalho. Opa! Vocês encontraram uma diferença aí? Veja bem, aos juízes federais compete processar e julgar. Inciso 1. As causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, na condição de rés, assistente ou oponentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à justiça eleitoral e à justiça do trabalho. Então, cabe à Justiça Federal julgar os litígios em que esses entes sejam presentes. Contudo, vocês viram que, exceto as de acidente de trabalho. Então, o que acontece? Todas as vezes que o INSS nega um benefício à parte, ele pode recorrer até o Poder Judiciário
para realizar o requerimento desse benefício. Correto? Correto. A questão é, quem é competente para julgar a minha ação? Depende. Depende do que, professor? Tá doido? Acabou de ler o artigo 109. Depende se o benefício questionado está relacionado a acidente de trabalho ou é um benefício de natureza comum. Por quê? Porque todas as vezes que o benefício previdenciário estiver relacionado a acidente de trabalho, a competência não será da Justiça Federal. A competência será da Justiça Comum. Ué, quem disse isso, professor? Está aqui no artigo 109, ó. Exceto as de falência, as de acidente de trabalho. Então, olha só. Se eu quero questionar uma aposentadoria por incapacidade comum, quem é competente? A Justiça Federal. Se eu quero questionar uma aposentadoria por incapacidade decorrente de acidente de trabalho, quem que é competente? A Justiça Comum. Então, veja-se que todas as vezes que a concessão do benefício estiver atrelada à ocorrência de acidente de trabalho, a competência será da Justiça Comum, tá? Então, se for um acidente de qualquer natureza, fui atropelado na rua, não é acidente de trabalho. Então, é a Justiça Federal. Se for um acidente, fui atropelado na rua indo para meu trabalho. Opa, acidente de percurso, de trajeto, acidente de trabalho, Justiça Comum, tá? Então, a Constituição fez essa diferença. Por muito tempo, eu sempre me perguntei o porquê que a Constituição fez essa diferença, qual que é a lógica de todos os benefícios irem para a Justiça Federal e os relacionados a acidente de trabalho irem para a Justiça Comum. E encontrei uma explicação um tempo depois, que até faz muito sentido, que é que a Justiça Comum ela era muito mais espalhada do que a Justiça Federal quando a Constituição Federal foi promulgada. Então, era muito mais fácil ter acesso à Justiça Comum e o processo por acidente de trabalho, por ter uma complexidade, às vezes necessidade de fazer uma perícia no local, era mais rápido na Justiça Comum. Hoje, essa ordem já se inverteu. Todas as vezes que você tem que questionar um benefício decorrente de acidente de trabalho e ir para a Justiça Comum, é uma lástima. Por quê? Demora muito. Eu tenho 3 ações questionando benefício por acidente de trabalho na Justiça Federal. As 3 foram ajuizadas em 2013. Nenhuma das 3 teve sentença. Mentira. Estou mentindo. Uma teve sentença agora, recentemente. Uma. As outras 2 ainda estão nos trâmites aí processuais. Enquanto na Justiça Federal, apesar de não ser o ideal, você tem sentença em 1 ano e 1 ano e meio, né, essa rapidez. Então, hoje, a Justiça Federal ela conseguiu atingir muitos locais, já está espalhada, aí a sua jurisdição já está espalhada por todo o Brasil, e ela consegue, então, até ser mais rápida do que a Justiça Comum, tá certo? Então, hoje, essa ordem se inverteu. Muito ruim você precisar da Justiça Comum. E fora que a Justiça Federal, o juiz federal, ele trabalha praticamente com 2 coisas, o dia todo. Benefício previdenciário e execução de tributo. Basicamente. De vez em quando, os crimes federais, ambientais, mas o grosso, benefício previdenciário e execução de tributo. Então, ele acaba estando especializado no julgamento da ação, certo? Enquanto o juiz comum, ele está em tudo, né? Em uma comarca de uma cidade pequena, por exemplo, tem um juiz, ele é juiz civil, de família, de falência, penal, previdenciário, da execução, de tudo, né? Então, acaba sendo mais genérico e, por isso, às vezes, demora mais. Mas o importante para vocês é entender essa diferença. Todas as vezes que forem decorrente de acidente de trabalho, Justiça Comum.
Professor, tem uma pergunta. Pode fazer. E se o cara morreu com acidente de trabalho, os filhos fizeram requerimento de pensão por morte, esse benefício foi negado, eles têm que entrar com ação. Os filhos, a competência será da Justiça Federal ou da Justiça Comum? É simples a resposta. É decorrente de acidente de trabalho? Sim, professor, é decorrente de acidente de trabalho. Então, Justiça Comum. Não tenho dúvidas. Se for decorrente de acidente de trabalho, Justiça Comum. Certo? Nós temos um outro fato aqui sobre a competência ainda, no seguinte sentido. O parágrafo 3º do artigo 109 da Constituição diz o seguinte, prestem atenção nas leituras. Lei poderá autorizar que as causas da competência da Justiça Federal, em que forem parte instituição de previdência social e segurado, possam ser processadas e julgadas na Justiça Estadual, quando a comarca do domicílio do segurado não for sede da vara federal. O que esse parágrafo 3º estava dizendo? Estava, porque ele será mudado pela emenda constitucional. Ele dizia o seguinte, se na comarca onde você reside não tem sede da vara federal, você pode ingressar com pedido de benefício na Justiça Comum. Então, vamos lá. Requeri aposentadoria no INSS, mas o INSS não concedeu o benefício. Vou precisar ingressar com a ação. Na minha comarca, sei lá, Crixás, a comarca de Crixás não tem vara federal. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que sair da minha cidade para entrar com processo? Não. A Constituição delega para a Justiça Comum a competência para julgar este processo envolvendo benefício. Então, veja aqui que na competência delegada, não importa se ela está relacionada a benefício de natureza comum ou acidentária. Todos eles serão na Justiça Comum. Só que lembrando, isso quando não houver vara federal na comarca. Era assim. Por quê? Porque a emenda constitucional 103, reforma da Previdência, alterou essa regra e diz o seguinte, que somente será delegada competência quando o domicílio do requerente, do segurado, for mais de 70 quilômetros do município sede da vara federal. Então, olha só, antes da reforma, vamos pegar um exemplo aqui bem prático, rapidinho. Abadiânia. Se eu quisesse ingressar lá em Abadiânia, não tem vara federal. Se eu quisesse, então, fazer um pedido de benefício previdenciário, eu tinha duas opções. Ou eu dou entrada aqui em Anápolis, não tem problema, tranquilo, poderia fazer isso. Ou eu dava entrada lá em Abadiânia, na Justiça Comum. Tranquilo. Por quê? Porque lá não tem sede de vara federal. Poderia? Poderia. Após a reforma, posso fazer isso? Não. Por quê? Porque a Abadiânia não fica... Só tocou aqui sem parar. Não fica 70 quilômetros de distância de uma vara federal, já que ela fica próxima à cidade de Anápolis. Tá certo? Então, essa regra mudou. Só vai existir a competência delegada, só irá existir a competência delegada caso a cidade de domicílio do beneficiário não tenha sede de vara federal e a distância de uma sede seja superior a 70 quilômetros. Bom,
Então, gravem também essa regra e essa alteração de regra. Vamos lá. Já falamos aqui sobre as prestações, sobre essa diferença. Deixa eu ler uma súmula para vocês. Súmula de número 15 do STJ. Compete à Justiça processar e julgar os litígios decorrentes de acidente de trabalho. Súmula 15 do STJ. Tudo bem? Ok. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. E se eu tiver pleiteando 2 benefícios? Um de natureza acidentária e o outro de natureza comum. Exemplos, professor. Trabalho com exemplos. Vamos lá. Você está requerendo, a sua ação vai discutir auxílio acidente e aposentadoria por idade. Você está discutindo 2 coisas. Você tem pedidos cumulados ou alternativos. Eu vou ter que separar e ingressar com uma ação na Justiça Comum e com outra ação na Justiça Federal? Não. Nesse caso, quando eu tenho mais de um pedido, ou seja, 2 pedidos, e um deles for de competência da Justiça Comum, o processo será julgado, e um deles for de competência da Justiça Federal, o processo será julgado pela Justiça Federal. Esse é o entendimento do STF, tá? Desde 2008. Então, se eu tiver 2 benefícios, um for de natureza comum e o outro for de natureza acidentária, a competência será da Justiça Federal, tá? Aí eu puxo a competência. E uma outra questão aqui de competência. Você deve estar se perguntando isso. Eu tenho certeza que você está se perguntando sobre isso. Professor, na aula passada nós falamos de um benefício chamado de benefício de prestação continuada. LOAS, popularmente conhecido. E esse benefício? Se eu tiver que questioná-lo, quem será competente? A Justiça Comum ou a Justiça Federal? Aqui, não tenham dúvidas que será a Justiça Federal. Por quê? Embora ele seja um benefício assistencial, ele é um benefício pago pela Previdência e pela União. Então, quem será o órgão competente a julgar o benefício de prestação continuada será a Justiça Federal. Para quem não lembra, a Justiça Federal é aquela que fica ali em frente, ali quase em frente ao estacionamento da Faculdade Anhanguera, ali na Avenida Universitária. Tá? Ali é a sede hoje da Justiça Federal. Uma outra questão, professor, quero saber disso também. E as ações envolvendo a previdência complementar? Quem será competente para julgar as ações de previdência complementar? Isso é simples, até já falei para vocês em aula. Qual que é a natureza jurídica do contrato de previdência complementar? Natureza civil. Então, quem será competente? Olha só, STF, tema 190. Compete à Justiça Comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho até o trânsito em julgado e correspondente execução todas as causas dessa espécie em que houver sido proferido sentenças de mérito até 20 de 2 de 2013. Então, veja bem, até 20 de 2 de 2013, tinha-se um entendimento que essas ações seriam julgadas pela Justiça Federal ou pela Justiça do Trabalho. Tá?
Após isso, o STF efetuou o julgamento de tema 190 e decidiu que a competência para o julgamento das ações envolvendo a previdência complementar ou entidades privadas de previdência será da Justiça Comum. Tranquilos? Muito de boa. Até 20 de 2013, Justiça Federal do Trabalho. Depois de 22 de 2013, o ajuizamento correto é na Justiça Comum. Pergunta, professor. Tem outra pergunta. Quero perguntar porque eu estou com dúvida. A minha mãe, ela está com um problema relacionado à aposentadoria dela e ela é aposentada pelo estado de Goiás. Quem é competente para julgar a ação dela? Nesse caso, a Justiça Comum e não a Justiça Federal. Tá certo? Por quê? Porque a Previdência, o regime próprio de Previdência, ele está ligado ao Estado e a Justiça Federal não tem competência para julgar causas envolvendo os estados. Ela julga causas envolvendo a União, tá? Então, no caso, se o seu problema é com o estado de Goiás, aposentadoria relacionada ao estado de Goiás, quem será competente será a Justiça Comum do estado de Goiás, Tribunal de Justiça Goiano. Beleza? Ok também? Tranquilos. Uma outra coisa aqui de justiça, não relacionada à competência, mas, professor, eu ouvi falar, eu escutei na rádio, uma coisa chamada dano moral previdenciário. Nas ações previdenciárias, também é cabível o pedido de dano moral? Sim. Olha só a jurisprudência uniformizada da TNU. A condenação em danos morais em virtude do cancelamento de benefício previdenciário demanda a fundamentação no contexto fático probatório, não havendo presunção de dano pela simples cessação, devendo eventual procedência ou improcedência ser justificada com base nas provas dos autos. Como é isso? Olha só. Imagine que você está lá recebendo seu benefício direitinho, tranquilo, em paz, pagando suas prestações, vivendo sua vida, pegando seus empréstimos e lá, seguindo. Ok? Ok. De repente, a Previdência corta o seu benefício falando que não é mais devido o pagamento do benefício para você. Assim, como assim? Do nada cortou meu benefício? Bagunçou toda a minha vida, você começa a dever, você tem um nome negativado, você entra com a ação requerendo o benefício e nessa ação você pleiteia o pagamento de indenização por danos morais em razão da cessação do benefício de forma indevida. O juiz analisa, fica comprovado que o cancelamento do benefício realmente foi indevido, mas eu lhe pergunto, será devido o pagamento de indenização por danos morais? Vocês respondem com base no que eu li aqui agora, na jurisprudência do TNU. É cabível desde que a parte comprove efetivo prejuízo. Então, ele não é presumido. O que você vai ter que comprovar? A ausência de pagamento de contas, a negativação que você teve, tá? As necessidades que você passou em razão da cessação do benefício. Se você não conseguir efetuar essa prova, o dano moral ele não será, então, concedido. Imagine que cessou o seu benefício, mas a sua vida continuou normal. Às vezes, a sua esposa ou seu esposo
tem uma renda, continuou ali pagando as contas, trabalhando, enfim, houve uma diminuição da renda, mas você não passou realmente necessidade. Nesse caso, a indenização por danos morais não será devida. Então, eu já vi, por exemplo, uma indenização por danos morais, um valor até muito alto, R$10.000, em razão do INSS ter negado indevidamente uma licença maternidade. Aí a mãe da criança conseguiu comprovar que passou necessidade, que não conseguiu pagar as contas, que ficou difícil ali naqueles primeiros meses, o que não é muito difícil comprovar isso, as dificuldades que passou com o recém-nascido, enfim. Ela recebeu, entrou com a ação, recebeu o dinheiro devido da licença maternidade e ainda uma indenização por danos morais no valor de R$10.000. Mas, como eu disse, você tem que provar isso, tá? Isso daqui não é uma indústria do dano moral previdenciário, não. Tanto é que a jurisprudência diz, prova. O simples fato do INSS ter cessado o benefício indevidamente não dá direito à indenização por danos morais. Só terá direito aquele que provar que a cessação indevida causou prejuízos. E você vai ter que provar. Vou ler de novo a jurisprudência. A condenação em danos morais, em virtude do cancelamento de benefício previdenciário, demanda fundamentação no contexto fático probatório. Não havendo presunção de dano simples cessação. De novo, não havendo presunção de dano pela simples cessação, devendo eventual procedência ou improcedência ser justificada com base nas provas dos autos. Então, o juiz, ele vai ter que verificar as provas dos autos para justificar a sua sentença. Uma outra pergunta que sempre acontece também quando nós falamos de direito previdenciário é o prévio ingresso na via administrativa. Até nós falamos um pouquinho esses dias atrás disso, e eu vou falar de novo sobre isso. Por muito tempo foi questionado. Poxa, será que é necessário que a parte previamente ingresse na via administrativa para depois ajuizar a ação previdenciária na esfera judicial? Sim, é sim, meus amigos. Por quê? Veja bem. Tá. E as pessoas questionam com base em quê? Será que esse requerimento não está ferindo o livre direito de ação garantido pela Constituição Federal? Não, meus amigos, não está. Por quê? Veja bem, até conversei com vocês um pouquinho na semana passada. Todas as vezes que eu falo em ingressar com ação no Poder Judiciário, eu falo em um direito ferido, certo? Então, para que eu recorro ao Poder Judiciário? Qual que é o objetivo de ingressar com a ação? Todas as vezes que eu tenho um direito lesionado. Concordam comigo? Por quê? Se ninguém lesionar o meu direito, eu não tenho por que ingressar com ação. Então, você é cliente da Claro. Claro não te fez nada. E você ingressa com uma ação falando: a Claro é chata. Talvez um dia ela possa me negativar indevidamente e eu quero uma indenização preventiva. Não existe isso. Nenhum direito foi lesado. Agora, se a Claro negativa-o indevidamente, agora você tem ali o seu direito à imagem e à honra lesado. Então, justifica uma ação. Quando você estuda direito processual civil,
você estuda um instituto chamado condição da ação. Quem lembra dele? Dentro lá das condições da ação, tem uma das condições que é chamada de interesse de agir. Portanto, o que é o interesse de agir? É o binômio necessidade e utilidade do processo. Olha só, é o binômio necessidade e utilidade do processo. Viram? Então, eu preciso de um processo e ele é, para mim, um instrumento útil. Então, se eu não requerir ainda o benefício na esfera administrativa, como eu vou justificar o meu interesse e a minha necessidade de ingressar com o processo judicial? Quando você está lá escrevendo a petição previdenciária, você narra os fatos. Então, o que você narra? O que aconteceu? Olha, o autor passou por uma cirurgia e precisou ficar afastado durante 90 dias. Foi até o INSS requerer o benefício de auxílio-doença. O INSS indeferiu o benefício de auxílio-doença. Acontece que o indeferimento é indevido. Por isso. Por isso, não resta outra opção, senão o ingresso na via judicial para solicitar o benefício, corrigindo o erro do INSS. Então, veja, eu tenho que ter, dentro do meu interesse de agir, o que nós chamamos de causa de pedir e pedido. Se eu nunca ingressei na via administrativa, o que eu falo nos fatos? O autor foi submetido a uma cirurgia, precisou ficar afastado durante 90 dias, requer o pagamento do benefício previdenciário, mas ele não foi no INSS. O que o juiz vai falar? Então vai para o INSS. Ué. É lá que você tem que requerer o benefício, não é aqui comigo. Eu só vou discutir aqui aqueles que o INSS, de alguma forma, negou. Então, o prévio ingresso na via administrativa não é, no meu ponto de vista, não é, em nenhuma hipótese, uma lesão ao direito de ação. E os tribunais, corretamente, entendem dessa forma. Por quê? Eu preciso ter interesse de agir. Então, primeiro, hoje, quando alguém chega para mim e fala assim, olha, eu quero entrar com processo contra o INSS, a primeira pergunta, você já fez o requerimento administrativo? Não, eu não fiz o requerimento administrativo. Então, não adianta você querer entrar com uma ação no judiciário. A primeira possibilidade é o requerimento administrativo. Pois não? Professor, Oi. a minha mãe ela teve um AVC e aí, gastando mais e tudo mais, ela é aposentada. Fiquei sabendo dessa história do que recebe algum valor por cento quando a pessoa necessita demais, né? Eu não sei explicar isso aí. Aí liguei no 135, a própria atendente me falou que eu deveria procurar a justiça, porque a aposentadoria da minha mãe não daria esse direito, não daria esse direito, eu teria então que procurar a justiça. E aí? Ótima observação, Maria. É o seguinte, o que é esse fato? Olha só. O que sua amiga, né? Você falou? É minha mãe. Foi você que foi requerer para sua mãe? Minha mãe teve o problema e eu mesma liguei no 135 para agendar, né? E ela mesma me disse. Ela já é aposentada. Eu sei. Quer ver? Olha só, a mãe da Maria, ela é aposentada. Só que, em razão da idade, das enfermidades que ela já consta, ela não consegue viver sozinha. Então, ela precisa de ajuda de terceiros, correto? É isso que acontece, certeza. O que acontece? Quando as pessoas são aposentadas por incapacidade
por incapacidade, isso quer dizer aposentadoria por invalidez, e não conseguem ter ajuda, não conseguem viver sozinho e precisam da ajuda de terceiros, elas fazem jus a um adicional de 25% no valor da aposentadoria. A lei prevê isso. Só que a lei prevê apenas para aqueles que são aposentados por invalidez. Então, se você ligar lá no 135, se você for fazer o requerimento via aplicativo e desse benefício para pessoas que são aposentadas por idade ou aposentadas por tempo de contribuição, não vai existir essa opção. O INSS não vai realizar o requerimento para você. Por quê? Porque a lei não prevê isso. Então, o que acontece? As pessoas, eu tenho a ação dessa, tenho 2 ações dessa, estou fazendo a terceira, estou fazendo para o meu avô também agora. O que nós fazemos? Nós ingressamos direto no Poder Judiciário sem o prévio requerimento na via administrativa. Ué, professor, mas pode? Nesse caso, como é um fato que não há possibilidade de fazer o requerimento na via administrativa, pode. Então, quando a assistente do INSS falou, ó, você tem que procurar o Poder Judiciário, Maria, não é porque ela não queria fazer nada, mas é porque não tem essa opção para ela. É porque a aposentadoria da sua mãe ou é por idade ou é por tempo de contribuição. Então, não tem essa opção para ela lá no INSS de fazer esse requerimento. Então, não tem nem como ela indeferir, porque não tem nem como o processo começar, tá? Então, nesse caso em específico, o que deve ser feito é o ingresso direto na Justiça Federal da ação. Aí você me pergunta, e essa ação é procedente? Sim, tive procedência e várias outras pessoas também. Por quê? Porque os juízes entendem que esse é um benefício que deve sim ser estendido para todas as pessoas que precisam do auxílio permanente de terceiros, tá? A única coisa que eu já ressalto é que todos os processos estão suspensos, porque o STJ vai realizar um julgamento para alinhar a jurisprudência nesse caso. Mas tudo indica que ele vai ser favorável à concessão do benefício de acordo com os precedentes anteriores. Então, é boa essa intervenção da Maria aqui para nós explicarmos de que todas as vezes que você for requerer algo contra o INSS que não está previsto na legislação e não tem nem como o INSS fazer o requerimento, você pode ingressar com o processo diretamente na justiça, tá? Então, provavelmente esse era o fato aí da sua mãe. Sim, com certeza é isso mesmo. Ela é aposentada por idade. Então, exatamente. Aposentada por idade. Aí, como a legislação não dá direito a ela, o INSS não tem nem como começar a realizar o requerimento, tá? Então, realmente, nesses casos, tem que ir direto para a justiça. Obrigada. Nada. Uma outra coisa também, quando a gente fala de fazer o requerimento prévio na via administrativa, isso não significa que você precisa exaurir a via administrativa. Nós vimos, semana passada, falamos sobre o processo administrativo, falamos que você tem um requerimento, a possibilidade de fazer um recurso, não foi isso? Então, você não precisa exaurir. Fez o requerimento e foi indeferido, você já pode ir para o Poder Judiciário. Você não precisa ingressar com o recurso, esperar o recurso ser julgado. Não, nada disso. Você pode ir direto já para o Poder Judiciário, tá? A única coisa que você precisa é fazer o requerimento. Se for indeferido, entra com a ação, tá bom? Outra situação aqui interessante. Onde que é feito os julgamentos dos benefícios na esfera da Justiça Federal? A sua maioria é feito nos juizados especiais na Justiça Federal. Então, veja bem, a emenda constitucional de número 22 de 99, instituída
deu vida e deu cor à possibilidade de criar-se os juizados no âmbito da Justiça Federal. Então, a Lei 10.259 de 2001, veja-se que é uma lei recente, assim, 19 anos, 20 anos, quase 20 anos, né, 19, mas ainda assim é uma lei recente, determinando, né, ou criando, melhor dizendo, a possibilidade da criação dos juizados especiais cíveis na Justiça Federal, aplicando-se subsidiariamente o disposto na Lei 9.099 de 95, tá? Então, como funciona? Os juizados na Justiça Federal, eles têm competência para julgar as causas de valor igual ou inferior até 60 salários mínimos, tá? Então, as causas que têm valor igual ou inferior até 60 salários mínimos serão enviadas para ser julgadas no Juizado Especial Cível, que nós chamamos de JEFs, J-E-F-S, JEFs, Juizados Especiais Federais. Uma pergunta que você deve estar se fazendo na sua cabeça agora. Como é estabelecida o valor da causa nas ações previdenciárias? Como é estabelecida o valor da causa nas ações previdenciárias? É muito simples, não tem segredo não, vocês já estudaram isso lá em petição inicial. Quando eu tenho direito a prestações vencidas e vincendas, ou seja, que já venceram e que vão vencer, o valor da causa é as prestações vencidas mais 12 prestações vincendas. Vamos fazer essa conta aqui, porque dá nó na cabeça. Aqui, ó. Imagine-se o seguinte. Você deu entrada na esfera administrativa no dia 20/2/2019, certo? Foi indo o tempo. Vamos postar bastante tempo. No dia 20/2/2020, foi negado benefício. Você vai ingressar com a ação. Qual é o valor da causa? Prestações vencidas, vincendas. Prestações vencidas, vamos por mais aqui, mais vincendas. Então, vincendas no número total máximo de 12. Então, veja bem, quantas prestações vencidas tem? Bom, se o benefício eu dei entrada no dia 20/2/2019, nós já vimos na aula que o pagamento do benefício deve ser efetuado desde a data do requerimento. Então, quantas prestações tecnicamente o INSS me deve? 12. Quantas prestações vencidas para frente? A lei fala 12. Então, qual que é o valor da causa? O resultado da soma das 24 prestações. Imaginem o seguinte, você deu entrada no benefício, outro exemplo, no dia 20/2/2019. Vamos pôr do 1 aqui. O benefício foi negado no dia 20/6/2019. Você vai ingressar a ação, com a ação. Vou copiar aqui. Você vai ingressar com a ação. Ok. Quantas prestações vencidas de janeiro a junho? 6 prestações.
As vincendas para frente sempre é o número de 12, nem mais nem menos, tá certo? 12. Então, qual que vai ser o valor da casa? O valor da causa, resultado da soma das 18 prestações, tudo bem? Então, por esse resultado aqui, é que o juiz irá estabelecer se o processo é de juizado ou se é da vara comum, tá? Então, bem tranquilo, muito simples. Lembrando para vocês aqui a regra lá do processo civil, do cálculo do valor da causa, quando existe prestações vencidas e prestações vincendas. De novo, as prestações vincendas sempre são número de 12. Eu somo o número de prestações vencidas mais 12 prestações vincendas, tá bom? E encontro o valor da causa nesse caso. Quem pode ser parte autora nos juizados federais, né? Aí foge até um pouquinho da parte previdenciária, mas são as pessoas físicas, microempresas, empresas de pequeno porte, RES, qualquer uma, a União, autarquias, fundações e empresas públicas federais. Isso está no artigo 6º da Lei 10.259, tá? A regra é que a sentença nos GFs sejam líquidas, tá bom? Mas geralmente, elas são ilíquidas e o processo de liquidação de sentença ocorre lá no final do processo. Não sei se vocês lembram quando vocês estudaram sentenças, ou talvez não tenham estudado ainda, principalmente o pessoal do 4º período, não chegaram nessa matéria em processo civil. Quando eu falo em liquidar a sentença, é saber realmente qual é o valor que eu vou receber. Então, por exemplo, o juiz diz que é devido o pagamento desde a data do requerimento. Deixa eu compartilhar aqui de novo para a gente fazer conta, sempre escrevendo aqui é bom. Não, esse é o outro. Espera aí. Ai, Jesus. Pronto, agora foi. Vamos lá pegar uma folha em branco de novo aqui. Só, o que seria esse processo de liquidação? Você deu a entrada no processo no dia 20/2/2018. Entrada no processo, não. Requerimento administrativo, por entre parênteses. REC ADM. Foi indeferido no dia 20/7/2018. Indefer. Ingressou com a ação no dia 20/8/2018. E a sentença foi no dia 20/5/2020. O que vai acontecer? Quando o juiz condenar, ele vai determinar o pagamento do benefício desde a data do REC. Jesus, nem sei, eu não sei como fiz isso. Do REC administrativo. Quando que foi o requerimento administrativo? Em de 2018, 2 anos atrás.
Então, veja que você tem 2 anos de benefício para trás que é devido, que é o que nós chamamos de pagamentos atrasados. Então, foi mais de 2 anos aí de pagamentos que serão devidos. Mas quanto será o valor desse pagamento? Não sei. Para eu saber o valor, é necessário que ocorra a liquidação. E o que é a liquidação? A liquidação é a apuração do valor. Então, o INSS vai apresentar uma planilha informando mês a mês quanto é devido àquele segurado. Mês a mês, quanto é devido àquele segurado, tá? Isso é liquidação. Tornar a sentença com valor líquido para que eu possa efetivamente receber o benefício, tá bom? Daqui a pouco a gente fala como que nós vamos receber esse benefício. Não, eu já vou falar agora que eu já estou em sentença já. Existem 2 formas de receber... Não, depois eu falo, tá? Depois eu falo. Separa. Antes disso ainda, antes de receber, porque o processo não acabou, você tem a possibilidade de recorrer no juizado para as turmas julgadoras. O recurso, ele é chamado recurso nominado no prazo de 10 dias. Então, você pode, contra a sentença, qualquer uma das partes, tanto você como o INSS, pode recorrer para o que nós chamamos de turma julgadora no prazo de 10 dias, com um recurso chamado recurso inominado, tá? E lá na turma efetuar o julgamento. O que é importante? Na questão regional, na turma, além de você questionar a sentença, você pode ingressar com o que nós chamamos de incidente regional de uniformização de jurisprudência. Às vezes, a sentença julgada, ela é uma sentença que é desfavorável a você, tá? Ela é desfavorável a você, mas você tem uma sentença de um outro caso que é favorável a você. Então, você pede, ou acórdãos, nesse sentido, melhor até acórdãos, você pede a uniformização de jurisprudência. Quando que cabe? Qual que é o cabimento? Tem 3 hipóteses de cabimento. A primeira, caberá quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por turmas recursais da mesma região. Como assim? Olha só. Existem 5 tribunais regionais federais no país. É dividido em 5 regiões. O nosso aqui, vou dar um exemplo. TRF1. Ele abrange Goiás, Distrito Federal, Minas, Bahia, tá? Percebe que vários estados são aqui abrangidos pelo TRF da primeira região. Só que cada estado tem uma turma julgadora. Então, às vezes, o TRF é da mesma região, a turma julgadora do mesmo TRF, mas de estados diferentes, e cada uma entende de forma diferente a mesma coisa. Então, você solicita o incidente de uniformização de jurisprudência e diz o seguinte para o tribunal, quem que está certo? A turma julgadora em Goiás ou a turma julgadora de Minas? E o tribunal vai analisar os 2 acórdãos e formalizar a jurisprudência. São também admitidos incidentes fundados em divergência entre as turmas recursais e a turma regional de uniformização. Ou seja, quando houver divergência entre a turma recursal, por exemplo, de Goiás e a TNU,
nós já estudamos lá em outra oportunidade na Organização da Justiça Federal o que é a TNU. Então, a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência. O julgado da turma está divergente da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência. Também posso fazer um pedido. Não caberá incidente regional se a decisão da turma recursal estiver em consonância com súmula ou jurisprudência dominante do STJ. Então, veja, não caberá o incidente todas as vezes que a decisão da turma, no recurso inominado, estiver condizente ou ali párea com a jurisprudência dominante do STJ ou propriamente com súmula do STJ. Uma outra regra interessante nos juizados especiais cíveis, tanto federal como da justiça comum, é que o acesso do juizado independe do pagamento de custas, né? Então, o pagamento de custas no primeiro grau do juizado não é devido. Você não paga custas e nem mesmo honorários, tá? E em segundo grau, você só vai pagar caso você não tenha concedido o benefício da justiça gratuita, tá certo? Agora sim eu quero falar sobre o pagamento feito pelo INSS. Porque é assim. Como funciona essa sistemática? Deixa eu só ver se eu estou com uma sentença aqui de um processo que eu compartilho com vocês para fazer a leitura. Seria legal. Pensei nisso agora, não tinha nem pensado antes. Deixa eu ver aqui. Não. Adelaide VT. Deixa eu ver aqui se essa é. Essa acho que não é do Herbert, quer ver? Não, essa aqui é. Olha só, que legal que está aqui. Vou compartilhar com vocês aqui essa sentença para mostrar algumas coisas e falar com vocês. Essa aqui é uma sentença, tá? De um processo, então, que ocorreu pelo Juizado Especial Cível. Quem está vendo aí direitinho, estou grifando essa parte, vou aumentar para ficar visível da forma mais simples para todo mundo. Então, essa aqui, ó, ação objetiva, restabelecimento do benefício de auxílio doença ou concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, tá? Então, mostra aqui a petição inicial, fala que a autarquia propôs um acordo, nós fizemos realmente aqui um acordo, e ela diz o seguinte, olha só, o benefício tem data de início de pagamento no dia 1º/5/2020. Porém, ele tem data de início, DIB, em 19/5/2019. Então, olha só a sentença. É o seguinte, o benefício terá início, essa sentença foi agora, mês de maio. O benefício terá início no dia 19/5/2019. Esse DIB aqui, ó, que vocês estão vendo, é data de início do benefício. Será em 19/5/2009, com data de início do pagamento no dia 1º/5/2020. Tá vendo? DIP, data de início do pagamento, tá?
Então, a partir do dia 1º de 5 de 2020, ela já começou a receber da Previdência Social. Ocorre que, quando que iniciou o benefício? Em 19/5. Isso quer dizer o quê? Que a Previdência, ela deve efetuar o pagamento desde o dia 19/5 de 2019 até aqui 30 de abril de 2020. Então, perceberam aí? Esse daqui é o pagamento do que nós chamamos de atrasados. Então, tá aqui, ó. A título de valores atrasados, a quantia de R$14.000 por meio de RPV. Sendo, a sentença explica, sendo aludido o montante resultado das parcelas compreendidas entre a DIB e a DIP, ou seja, resultado do período de início do pagamento, do início do benefício até o início do pagamento. Então, o benefício considerou a data de início dele em 19/5 de 2019, o pagamento dia 1º de 5 de 2020, e essa diferença do ano de 2019 para 2020 será pago a título de valores atrasados na quantia de R$14.000 por RPV. O que é RPV? O RPV, ele significa requisição de pequeno valor. Então, quem vai efetuar o pagamento do RPV é a União. O RPV, por ser uma requisição de pagamento de pequeno valor, ele é mais rápido o seu recebimento do que o precatório, tá? Então, por exemplo, um RPV. Eu tenho um processo que foi lançado um RPV no dia 30 de abril de 2020. E ele foi pago agora, no dia 29 de maio de 2020. Ou seja, não demorou nem um mês para que a União efetuasse o pagamento. Muito mais rápido que o precatório, tá? Muito mais rápido do que o precatório. Ocorre que o RPV ele tem um limite. Qual que é o limite do RPV? 60 salários mínimos. Se o valor de pagamento ultrapassar 60 salários mínimos, o pagamento será feito através de precatórios, tá bom? Então, o RPV é pago quando o valor for especificado até 60 salários mínimos. Se o valor ultrapassar 60 salários mínimos, o pagamento será feito por precatório. O precatório, ele é um precatório de natureza alimentar, com certeza, mas definitivamente ele é um pouco mais demorado, tá bom? Então, o precatório demora às vezes aí um ano e meio para ser efetivamente pago. Como eu disse, o RPV de 30, no máximo 60 dias, o pagamento é feito, tá bom? Então, o RPV, só que a questão do RPV é que ele é até de 60, o valor da condenação é até 60 salários mínimos. Hoje, 60 salários mínimos está em 1.045 vezes 60, R$62.700. Eu sei que vocês estão se perguntando e eu vou responder para vocês. O que vocês estão se perguntando? E se a minha condenação for de R$63.000, ultrapassou só R$300, eu vou receber por precatória por causa de R$300 e vai me demorar aí um ano e meio. O que você pode fazer? Você pode peticionar solicitando a renúncia desses R$300. Você peticiona falando o seguinte: renuncio o valor que excede a 60 salários mínimos e requer o pagamento através de RPV. Às vezes, compensa muito fazer isso,
porque o valor é baixo, então eu já fiz isso até assim, logicamente você tem que conversar com a sua parte. Chega, ó, você vai receber, se você esperar o precatório, daqui um ano e meio, você vai receber R$ 3.000 a mais. Quer renunciar e receber agora de forma mais rápida? Quer, então vamos, já fiz isso. A gente recebe de forma mais rápida aí, tranquila e acaba com isso, tá? Às vezes compensa. Agora, se for um valor muito alto, aí compensa, obviamente, esperar, tá certo? Então, essa aqui é a sentença, determinando a concessão do benefício. Aí o juiz vem aqui, ó, o INSS deverá, no prazo de 90 dias, contados da intimação desta sentença, implantar em favor da parte autora o benefício de aposentadoria por invalidez com a data específica e data de início do pagamento, tá certo? Falando aqui sobre a emissão do RPV, determinando a expedição do RPV. Como que funciona isso? O juiz dá uma ordem para o INSS ativa a União e a União faz o pagamento através da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil. Aí você vai ser intimado para ir com a parte até a Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil, solicitar ali o pagamento, tá? O levantamento do RPV. Então, existe essa diferença de que o RPV ele é feito um pagamento mais simples, é uma requisição de pequeno valor, e ele serve aí para os créditos de até 60 salários mínimos. Já o precatório são para os valores superiores a este limite. Tudo bem? Tranquilos? Em paz? Ok. Última questão aqui está relacionada à coisa julgada. Professor, eu entrei com o pedido de benefício, foi indeferido, entrei com a ação e perdi. Posso entrar com a ação novamente? Sim. O que você vai precisar? De um novo laudo médico, um novo pedido administrativo, se for negado, uma nova ação. Por quê? Porque a nova ação vai estar fundamentada no seu novo pedido e não no antigo pedido. Então, veja bem, olha o pronunciamento do STJ. É possível a propositura de nova ação pleiteando o mesmo benefício, desde que fundada em causa de pedir diversa, decorrente de eventual agravamento do estado de saúde da parte, com o surgimento de novas enfermidades. Então, exemplo, você perdeu ali 10% da visão, entra com ação pedindo auxílio-doença que foi negado. O juiz indefere. Passa um tempo, você perde ali 50% da visão. Você entra com um novo pedido, o INSS foi indeferido, e você pode entrar com uma nova ação. Por quê? Porque houve o agravamento da doença. Então, você está fundamentando em uma nova causa de pedir, e não na antiga, tá? Então, tem que tomar cuidado somente com isso. Se eu for entrar com uma nova ação, eu preciso de um fundamento novo. Pode ser pela mesma doença, mas eu tenho que ter um novo laudo médico, certo? Um novo pedido administrativo, tá? Então, posso fazer isso. Uma outra coisa aqui, agora sim, falei que ia terminar, agora sim, é uma pergunta. Professor, a Justiça concedeu o benefício de auxílio-doença. Meu cliente ficou muito feliz, alegre, falou que era demais, rezou por mim, tudo. Mas depois de um ano que ele recebeu o benefício,
o INSS cortou o auxílio-doença dele, falando que ele já tinha recuperado a capacidade laborativa. Pode? Pode. Não tem problema nenhum. Lembra que nós falamos na legislação que os benefícios por incapacidade ou o próprio LOAS, eles serão revistos de forma periódica. Então, mesmo que o benefício for concedido judicialmente, se o INSS verificar que você recuperou a capacidade laborativa, você vai ali ter cessado o benefício. Já tive 2 clientes assim. Nós entramos 2 vezes com a ação. Entrou com a ação, conseguiu o auxílio-doença, ficou 1 ano e meio. Aí o INSS alegou que ele recuperou a capacidade laborativa e cortou o benefício dele. Ele fez um novo requerimento administrativo, foi indeferido, nós entramos com a ação e agora... inclusive é esse dessa sentença. E agora foi concedido para ele novamente. É para ela, né? A pessoa dessa sentença aqui que eu mostrei é exatamente o que eu estou contando agora. Já teve deferido judicial, depois cessou, nós entramos de novo e foi concedido de novo. E nada impede de que numa outra oportunidade ele seja cessado e tenha que entrar novamente, tá? Isso aí é uma jurisprudência muito pacífica da TNU. Tudo bem? Alguma dúvida com relação à matéria? Professor, Pois não. olha só o que aconteceu. O INSS aconteceu com o meu ele pediu uma auxílio direto no INSS. Eles pagaram para ele 2 anos, sem ele saber que estava depositando dinheiro para ele no banco. E aí, quando ele foi saber que estava depositando, uma mera coincidência, foi ver um negócio da Receita Federal e minha filha descobriu que ele estava recebendo. E aí, quando ele foi para receber, eles tinham já pegado esse dinheiro de volta, o INSS, o próprio INSS. Aí foi muito difícil para ele receber, teve que entrar com ação, tudo mais, mas ele conseguiu receber. Mas foi muito difícil, eu nunca tinha visto esse caso. Não mandaram carta, nada. Quando eles concedem um benefício e começam a efetuar o pagamento, e você não recebe esse pagamento, não vai lá sacar ou não faz nada, eles consideram que você renunciou o benefício, não tem interesse, certo? Então, é por isso que eles fazem isso, mas judicialmente depois consegue, como que foi aí o caso, tá? Pode acontecer isso sim. Não é comum, mas é raro. Eles deram carta, né? Assim, pelo menos a gente não viu carta, né? E aí, quando viu, já estava depositando tanto tempo lá. Aí teve que ajuizar uma ação para receber tudo aquilo. Não é muito comum, tá? Mas pode acontecer sim. Se não tiver mais nenhuma dúvida, eu quero passar uns recados para vocês a partir de agora. Eu tenho, professor. Pois não, Matheus? Naqueles casos que o senhor falou que deve haver a liquidação da sentença, como é que funciona o valor da causa na petição? Você faz por estimativa, porque você não tem como, às vezes, fazer o cálculo. O valor da causa correta para fazer o cálculo seria do benefício, né? Remuneração mensal inicial. Mas muitas vezes nós não temos base para fazer. Muitas vezes não, na maioria das vezes nós não temos base para fazer isso. Então, o que eu faço? Eu, geralmente, faço o cálculo considerando um salário mínimo, tá? Considerando um salário mínimo. Isso não vai afetar, porque como o valor do benefício ele deve ser calculado de acordo com a legislação, a RMI, então não vai afetar em nada. Então, na prática, eu coloco direto já um salário mínimo. Só se eu tenho conhecimento do valor do que é o benefício. Como desse caso que eu acabei de explicar aqui, que eu vi a sentença, no caso dela era um dos casos que eu tinha conhecimento.
Porque o benefício cessou num mês, nós já entramos no outro já. Então, eu sabia o último pagamento dela, o valor. Agora, nos outros casos que nós não temos conhecimento, coloca um salário mínimo que não vai ter problema, tá? Entendi. Mais algum? Obrigado, professor. Nada. Pessoal, então vou passar aqui para os recados. Que bom até que o Matheus, a Mônica estão em sala de aula, que são representantes que vão me auxiliar nessas duas questões. Eu sempre agradeço muito aos representantes por esses auxílios. Por quê? Nós temos que fazer uma atividade que vale nota, aquela atividade de sala de aula, e nós temos que fazer a nossa prova agora no mês de junho. Então, o que vai acontecer agora? Nós finalizamos a matéria, o que eu tinha para passar para vocês eu passei, como falei, fechamos o semestre, todas essas questões um pouco mais práticas hoje, para vocês entenderem, aguçarem também o conhecimento, vontade um pouquinho de estudar mais, tá? E, se vocês perceberem, até nós estamos finalizando um pouquinho mais cedo o conteúdo. Por quê? Eu já vou passar para vocês a partir de agora, vocês aproveitem esse tempo que finalizamos um pouco mais cedo, para realizar as atividades devidas em sala de aula. Então, eu vou enviar daqui a pouquinho, em 5 minutos no máximo, terminando de falar aqui, eu já envio para o Matheus e para a Mônica o link das questões relacionadas às atividades que vai valer ponto para a sala de aula. Então, atividade que seria o trabalho em sala de aula vai ser através desse link. Da mesma forma como foi o trimestre passado, não tem muito segredo. A prova. Quando que será a prova? Então, vejam no calendário. Hoje é dia 4 de junho. A semana que vem é dia 11 de junho. Só que no dia 11, na semana que vem, é feriado, Corpus Christi. Então, não há aula. Não tem aula no dia 11, quinta-feira, feriado, não tem aula. Na outra semana, no dia 18, que será a próxima quinta-feira, é a nossa prova. Então, daqui, nós só vamos nos encontrar novamente no dia da prova. Então, eu já estou explicando como será o esquema da prova. Vocês não terão dificuldade, porque é o mesmo esquema da primeira avaliação. Como? Às 7h10, iniciaremos a aula aqui, no dia 18, às 7h10 da noite. Vou liberar para vocês o link da prova e vocês terão até o final aí da aula, igual foi da outra vez, eu acho que eu deixei até meia-noite, salvo me engano, para realizarem a prova, tá certo? Então, eu ingresso aqui na aula, 7h10, falo com vocês, explico, libero o link, encerro tudo aqui e vocês ficam aí para fazer o link, a prova no link até aí o final da noite, até meia-noite. Mesmo esquema, vocês já fizeram, sabe que é simples esse tipo de questão, tá bom? Eu só quis falar isso por quê? Porque como a semana que vem não tem aula, então eu já preciso falar agora, porque o nosso próximo encontro, então, é exatamente na data da prova, tá? Então, eu vou liberar para o Matheus aqui, deixa eu pegar o link para a Mônica, eles já disparam para os demais colegas, cadê aqui o link? Aí, Anguera, tá aqui, link. O trabalho, até quanto tempo eu tenho para fazer esse trabalho? Você terá até quarta-feira da semana que vem. Até meia-noite da semana que vem, você terá prazo para fazer este trabalho. Então, tem bastante prazo. O trabalho é curto. Acho que é 5 questões aqui. Coloquei, tá? Muito curto. Se você começar a fazer ele aqui agora, daqui 20 minutos, 30 minutos vai ter terminado, porque ele é simples, não é difícil. Já passei. Matheus,
já está no seu WhatsApp. Mônica, agora, para você, já está no seu WhatsApp também, tá? Trabalho de segunda avaliação. Por gentileza, disparem aí para os colegas, tá bom? Se vocês souberem de colegas que não estão em grupos, tenta falar com eles ou peçam que eles entrem em contato comigo, tá certo? Então, fiquem com Deus, vou encerrar por aqui. Boa atividade, bom descanso, até a data da prova. Matéria da prova, tudo depois ali da primeira prova. Nós vamos falar de custeio da Seguridade Social e benefícios da Previdência Social, tá certo? Essa aula de hoje aqui, prescrição e decadência. Prescrição e decadência pode ser que caia sim. Agora, essas outras coisas de juizado, RPV, não, tá? Mas até a aula de hoje, prescrição e decadência. LOAS, os benefícios da Previdência, custeio, tudo isso cai na nossa prova, tá? Estudem nesses dias, mais de 15 dias talvez aí para estudarem, tá certo? De antemão, agradeço a todos que aqui estiveram na noite de hoje, a todos que sempre acompanharam as aulas, sempre estiveram aqui comigo. Eu entendo a muita dificuldade de muita gente, tá? Às vezes minha preocupação, sempre fiquei muito preocupado se eu estou falando aqui e está saindo corretamente aí, as internets da vida às vezes travam, entendo as dificuldades de todo mundo, com certeza. Por isso, busco muito facilitar para vocês nas avaliações nesse momento. Fiquem com Deus, obrigado e até mais. Boa noite, professor. Com Deus. Boa noite. Boa noite, professor. Muito obrigada. Boa noite, de nada. Tchau, professor. Boa noite. Tchau, boa noite.